Nós estamos aqui no quarto do Hospital Albert Einstein, em companhia do deputado Jair Bolsonaro e do deputado Flávio Bolsonaro, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Eu agradeço muito ao deputado Bolsonaro, que vai falar pela primeira vez, depois do atentado que sofreu, sobre um fato sem precedentes na história brasileira. Um candidato com grandes chances de vencer a eleição foi esfaqueado durante uma manifestação popular a seu favor. Então eu queria perguntar o seguinte, deputado: um episódio desse tipo, de tal forma dramático, muda a cabeça de qualquer pessoa exposta a esse tipo de violência. No seu caso, o que o senhor acha que mudou? Na cabeça, o que o senhor passou a pensar diferente? Eu entendo que esse atentado sim, que no meu entender foi algo planejado. O senhor acha que foi um atentado político? Político, esse atentado político, na menor dúvida, porque me tirando de combate, você pega os 3, 4 próximos na relação, são muito parecidos. Queria saber o que o senhor sentiu no momento. O senhor comparou um soco no estômago, a sensação. A dor foi exatamente essa, né? A dor. Quando eu levei a pancada, eu pensei que um cara tivesse dado um soco, uma pedrada meio de longe. O senhor não viu o rosto dele? Não, no rosto dele não vi. Eu vi um vulto, não teria condições de desviar a cara dele, não teria condições. Tá. Eu vi que tinha um vulto que se aproximou e deu uma estocada. E quando eu caí, eu falava para o segurança, né? Foi uma porrada no estômago. Porque eu olhei aqui, levantaram a camisa, tinha um cortezinho, mas não sangrava. Foi uma porrada no estômago. Começou a passar o tempo, igual aquela bolada que tirava no futebol. E a dor não passava. E eles já estavam, os seguranças foram excepcionais, né? Os colegas meus da Polícia Militar, da Polícia Federal, tinha mais gente de outros órgãos, com toda certeza, me levaram rapidamente para o hospital. Bem, o que eu fiquei sabendo lá no hospital? Na Santa Casa de Juiz de Fora. Aconteceu vários milagres, né? Primeiro, o cara deu uma facada e rodou. Ele rodou para matar mesmo, o cara sabia o que estava fazendo. Daí já vem esse papinho que ele já foi açougueiro. Açougueiro, ajudante de pedreiro, já começa essas conversinhas todas aí. Tá? E por questão de milímetros não atingiu veias aqui que não teria como eu resistir. Foram em 3 lugares no intestino fino e um no grosso, onde espalhou fezes por aqui tudo. Me levaram para o hospital. Eu ainda não sabia o que tinha acontecido, né? Bem, resumindo, foi drenado mais de 2 litros de sangue, 35 pontos, levei aqui, abriram tudo, botaram tudo para fora. Me disseram que eu acordei 2 vezes durante a cirurgia, mas eu não estava sentindo dor, nada. E depois fiquei sabendo, quando eu acordei, que não sei se era noite ou madrugada, eu estaria sendo transferido para cá, para Albert Einstein. O senhor chegou a perder os sentidos lá? Não perdi os sentidos lá. Não perdeu os sentidos? Nem até chegar ao hospital. Era uma dor de uma pancada no estômago insuportável. O senhor teve medo de morrer? Sempre existe esse temor. Digo mais, não é por mim. Em quem o senhor pensou? Em primeiro lugar, na minha filha de 7 anos de idade. O senhor pensou nela, tem 7 anos. Ela, inclusive, me inspira na política, né? E, logicamente, depois na minha família como um todo. E sempre avisei a minha esposa que, desde o evento até hoje, está do meu lado aqui em São Paulo, que poderia correr esse risco. O senhor achava que podia... Existia essa possibilidade, tá certo? Porque eu estava abusando, né? Se você vê as tomadas de aeroporto, muita coisa poderia acontecer. E eu falava para o pessoal de segurança do meu lado, que essa possibilidade ia se aumentar a partir do momento que a minha popularidade ia crescendo. Porque eu estou crescendo da onde, Augusto? Qual o tamanho do meu partido? Qual é o nosso fundo partidário? Eu costumo dizer, é verdade, quer ver? Você pontou aqui, tem 10 pessoas, 15 que trabalham comigo, a maioria voluntários.
A minha equipe de política, ela é menor que a equipe da Polícia Federal, que por lei está à minha disposição. Deputado, o senhor acha que o autor do atentado, o Adélio Bispo de Oliveira, agiu sozinho? Eu acredito que não. Ele não é tão inteligente assim, não. Né? Com um ato como aquele, a tendência natural é ser linchado. Então ele foi para cumprir a missão, quase que na certeza que não seria como. Teria gente ao lado dele. E isso realmente, pelo que eu ouvi dizer, não tenho certeza ainda, a Polícia Civil lá de Juiz de Fora está bem mais avançada que a Polícia Federal. Porque o depoimento que eu vi do delegado da PF que está conduzindo o caso, realmente um depoimento para abafar o caso. Eu lamento o que eu ouvi ele falando, dá a entender até que age em parte como uma defesa do criminoso. Então, isso não pode acontecer. Eu não quero que inventem um responsável, longe disso. Quer que apurem o caso. Eu falar que tal partido, tal não sei o quê, não. Dá para apurar o caso, dá para apurar. Tem uma passagem dele pela Câmara, ou melhor, uma passagem falsa dele pela Câmara, no dia 6 de setembro. Quando tu vai na Câmara, ô Augusto, você se identifica, eu estou no anexo 4, no gabinete tal. Ou é fotografado. Tal. É fotografado. Então quem foi que... Isso seria um álibi no futuro, que se você não fosse pego ali, não, ele esteve na Câmara. Então, a Câmara dos Deputados, estou também junto ao pessoal do meu gabinete, a Polícia Legislativa trabalha com muita lisura, tenho muita amizade na Polícia Legislativa. A imprensa tem que apurar. A imprensa tem que apurar. Sabe que tem parte da imprensa que tenta acalmar o negócio ali, né? Mas tem que apurar. Porque o que está em jogo é o poder. Eu chegando lá, nós quebraremos o sistema. Não é na ignorância, não. É na lei. Deputado, aliás, que tipo de castigo o senhor acha que o seu agressor merece? É uma tentativa de homicídio, né? Tem que ser o que está na lei. No Brasil não existe pena acima de 30 anos. Agora, eu costumo dizer muitas vezes, tentativa de homicídio, ou seja, eu estou vivo por milagre. Por que a pena dele tem que ser abaixo de um homicídio em si? Vamos mudar isso no futuro, se Deus quiser, caso seja presidente. E mais ainda, acabarmos com progressão de pena. E não ficar dando ouvido a entidades de direitos humanos, que o presidiário vive más condições. Quem estaria em péssimas condições de dia seria minha família se eu tivesse morrido. O senhor acha, para evocar argumentos invocados por adversários, que essa pregação do senhor contribuiu para a radicalização que teria levado a esse tipo de ato, de atentado? Como é que o senhor vê esse argumento? Exatamente o contrário. Eu sou vítima daquilo que eu combato. Eu costumo dizer nas minhas máximas, né? Eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo do que o cemitério cheio de inocente. Eu tenho projetos em Brasília, muitos deles inspirados na legislação de alguns estados norte-americanos, como, por exemplo, a lei dos 3 crimes. Lá, Augusto, se o elemento comete 3 crimes, não interessa quais sejam, tem estados que você começa com 25 anos, inafiançado, não, sem progressão. Eu copiei esse projeto e botei 10 anos, vou lutar para que seja aprovado. Não tem cabimento. Você pega um elemento, às vezes, cometeu um crime bárbaro aí você vai na ficha criminal dele, tem 50 passagens pela polícia. O cara cometeu 3 crimes, 10 anos sem progressão. Saiu, fez de novo, passa para 20. O ser humano só respeita o que ele teme. Se cometer crime, a punição é quase inexistente, é um estímulo para você ser criminoso. Um exemplo que tenho falado muito de uma deputada federal, uma japonesinha aqui de São Paulo. Ela teve uns 15 anos atrás, o filho de 8 anos sequestrado e executado em cativeiro. Já imaginou alguém matando uma criança de 8 anos de idade em cativeiro? Você é pai, você é mãe, imagine uma situação dessa. O elemento foi pego logo depois.
era um ex-funcionário dela. Foi condenado à pena máxima, mas depois de 6 anos foi para o semiaberto. Eu estou vendo que o senhor está entusiasmado com o programa de governo, aí, mas eu quero ainda resgatar esse fato. Eu posso dar, só para dar uma claro. Eu quero dar um depoimento aqui do sofrimento, da angústia nossa quando aconteceu. Eu ia te perguntar como é que foi vista a coisa do outro lado ali. Meu irmão Carlos, ao lado e do outro lado. Meu irmão Carlos está acompanhando meu pai direto nessas agendas, dando suporte para ele, pô, importantíssimo, né? E eu fiquei sabendo por um jornalista. Eu estava saindo da sessão na LERJ, me ligou, seu pai está bem? Eu fiquei sabendo que tentaram dar uma facada nele lá em Juiz de Fora. Você estava onde? Eu estava na LERJ. Aí quando ele percebeu que eu não sabia o que tinha acontecido, ele falou assim para mim, pode ficar tranquilo que, pelo que eu sei, não foi nada grave não. Foi um sentimento que eu não tinha sentido antes. Eu subi, fui no gabinete de um deputado, que eu estava indo para conversar com ele, um deputado evangélico. Rapaz, quando eu cheguei lá, tinha uns 15 pastores no gabinete dele. E eu não sei porque eu sabia, me deu uma vontade, eu comecei a chorar muito, explicando o que tinha acontecido, sem saber o que tinha acontecido, né? E aí, você não sabia? Não sabia, mas eu chorava com medo do que pudesse acontecer, mas tinha certeza que não ia acontecer o pior. Pressentiu? Tinha certeza que não ia acontecer o pior. Mas pressentiu que podia ser fez aquela oração, todo mundo ali, pela saúde dele. Eu entrei no carro, foram as horas mais longas da minha vida no trânsito, que era a véspera de feriado. E aí eu sabia assim, meu irmão tá lá com ele, tá bem cuidado, tá num bom hospital. E aí, mas eu fui me acalmando no caminho, né? Aí quando eu cheguei lá, que os médicos me explicaram o que era, é que eu falei assim, cara, foi milagre, esse cara não sabe o que aconteceu ainda, ele tava acordando meio grogue. Você achou que seu pai poderia morrer? Eu em momento algum achei que ele fosse morrer, em momento algum. Eu tinha uma paz dentro de mim que isso não ia acontecer. Mas quando eu vi o que tinha acontecido, a gravidade, o que os médicos me contaram, e aí meu irmão me deu uma noção do que tinha acontecido também. E aí olha só o que esse cara me falou. Ele chamou perto, ele não tinha muita força para falar na hora. E aí ele me chamou pertinho da boca dele assim, né? Encostei o ouvido nele. Não foi com essas palavras, foi assim, se deram mal, tô vivo. O cara no momento desse não tá pensando na saúde dele, tá pensando no todo, no que ele representa. Então, eu tenho cada vez mais orgulho dele. Muito. E agora tá aliviado. É um choro de alívio, né? E certeza de que Deus está preparando uma coisa muito grande para o nosso Brasil e está usando o cara aí, com certeza. Deputado, o senhor costuma ser apresentado assim pelos adversários como um risco à democracia, né? Eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte, quer dizer, a democracia, o senhor vai defender a democracia acima de tudo? O que recado o senhor dá para quem duvida que o senhor seja um admirador do regime democrático? Esses caras que falam que são um risco para a democracia, na verdade, são um risco aos esquemas dele. Não vai ter mais indicação para BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, com esse critério. Botar lá a indicação de um amigo para que use essas instituições em causa própria. Isso vai deixar de existir. O exemplo mais claro foi o BNDES. Todo mundo sabe o que aconteceu lá. Então eu sou um risco, sim. Eu sou um risco àqueles que vivem pendurados em estatais do governo. Nós temos em torno de 150 estatais. Conversei com o Paulo Guedes, que rapidamente... Vai privatizar estatais. Eu falei, Paulo Guedes, nós vamos priorizar um estudo muito acurado, não vamos fazer injustiça com ninguém. Mas algumas serão privatizadas, certamente. Vou dizer muitas. Tá? No governo do PT, umas 50 foram criadas. Temos até uma estatal do trem-bala, eu não sei ainda. Isso. Tem lá algumas dezenas de apadrinhados ganhando uma fortuna por mês. A tal da EBN também é outra que você tem que olhar com muito carinho, porque é um orçamento de um pouco mais de 1 bi por ano, uma TV que ninguém assiste. E está lá, amigos do rei estão lá. Então as estatais que são ociosas, com toda certeza serão privatizadas. Agora existem estatais que são estratégicas. Tenho conversado com o Paulo Guedes, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica. Para mim são estratégicas. Então isso daí estão fora de cogitação. E mesmo assim, temos outras, você tem que ver o critério, o modelo para privatizá-la. Não é jogar para cima, quem pegar pegou. Tem que examinar. E uma grande preocupação que nós temos. Nós não podemos
ser inquilinos de nós mesmos aqui no Brasil. Tem um país aí fora, China, que nós queremos manter relações comerciais com eles, sim, até há interesse por parte deles, mas não podemos permitir que a China ou qualquer outro país, em vez de comprar no Brasil, venha comprar o Brasil. Perfeito. Deputado, a ex-senadora Marina Silva diz o seguinte, que a prova de que as ideias do deputado Jair Bolsonaro não funcionam, a prova disso foi o próprio atentado, porque tanta gente protegendo não conseguiu impedir que o ataque acontecesse. A Polícia Federal falhou? O senhor notou falhas no esquema de segurança? O ambiente não tem como você ter um sistema de segurança perfeito. É um tumulto ali, né? Eu vejo pela televisão. E eu sempre falava com eles da possibilidade, né, crescente disso acontecer, tendo em vista o nosso crescimento junto à opinião pública. Então, eu não culpo a Polícia Federal, não. Eles até ajudaram muito com os policiais militares do Rio que estavam comigo lá. Isso vai evitar, evidentemente, esse tipo de manifestação. Não, eu até as eleições, eu estou em alta até o dia 31. Sim. E a recomendação, eu não posso sair de casa. Se eu levar um esbarrão na rua com a situação que eu estou aqui, pode botar tudo a perder. Então eu não posso ir para a rua, realmente. Eu peço a compreensão dos amigos. Pretendo, a partir do dia 1º, agora, em todo o horário eleitoral gratuito, fazer uma live e conversar com o pessoal sobre as eleições. A última que fizemos, chegou live, né, ao vivo, está 275 mil pessoas presentes. Então está com uma aceitação muito boa, porque eles acreditam que a nossa proposta sempre é a verdade acima de tudo. E o Brasil também, né, como o nosso alvo principal, ninguém entende como um país que tem tudo como esse, ser o que é. Se você olha para o Japão, Coreia do Sul, para Israel, olha o que eles não têm, e olha o que eles são. Olha para cá o que nós temos, o que nós não somos. Agora, a solução disso passa pela não aceitação da indicação política. O senhor pode chegar à presidência sem equipe e sem gente, até para compor o ministério. O senhor vai aceitar a adesão o que o senhor vai estabelecer como pré-requisito para aceitar o apoio de outro partido? O senhor aceitaria do Centrão, por exemplo? Não vai existir isso aí, Augusto. Não vou dizer que tem bons parlamentares em vários partidos e tem gente honesta dentro da Câmara também, tá? Mas não será esse o critério, é a competência. Eu quero, por exemplo, um ministro da Ciência e Tecnologia voltado para a pesquisa, para a inovação. O senhor não sabe quem é? Ainda tem um nome de longe, né, que a gente pensa nele, não sei se seria o mais adequado ou não, tá certo, mas é um pouco inexperiente ainda, o nosso querido coronel da Aeronáutica, Marcos Pontes, o astronauta. Sim. Poderia ser uma pessoa para lá ou para compor o ministério, ou para compor. Então o ministério é importantíssimo. O que faz o jovem sair do Brasil? Falta de oportunidade aqui. Então você não pode ter uma pessoa nesse ministério. O senhor vai nomear por critérios, pelo critério da competência, é isso? Olha só, quando eu juntei 120 parlamentares, vai aumentar esse número, que o meu partido eu acho que vai fazer uns 30 deputados. Estou acreditando, um número modesto. Eu acho que vou ter o apoio de quem vota em mim, votar nos candidatos a federal, a senador, a estadual do meu partido. Eu acho que isso vai acontecer bastante. Até eu vou pedir para não votar no 17, votar no candidato, que tem uma cláusula de barreira aí. São Paulo, por exemplo. Não adianta o meu filho Eduardo, que deve ter 1 milhão de votos, junto com voto de legenda, poder fazer 8 deputados federais. Esse federal tem que ter 30 mil votos, senão não tomam posse. Então ele tem que votar no candidato, e não no 17. Eu posso não ser o ideal, nem teremos nunca um ideal. Mas eu acho que o remédio para o momento, tendo em vista aos demais candidatos que estão aí, seria eu, não teria outro remédio no momento. Para a gente buscar o ponto de inflexão e fazer uma política de verdade no Brasil. E essa maneira de não aceitar indicações políticas, como tenho conversado com parlamentares, é uma maneira de resgatar, buscar o resgate da credibilidade do deputado. O senhor não vai aceitar?
Não tem como aceitar. Você pode ver. O Onyx Lorenzoni, por exemplo, no meu entender, seria um excelente chefe da Casa Civil, mas não é indicação partidária, mérito dele. Ele vestiu essa camisa comigo, tá ok? Ele também passou por um momento difícil na vida dele, não questão de saúde, né? Então é uma pessoa que é adequada para estar lá. Não é que a gente vai dar as costas para o parlamento, não quero papo com ninguém, não, nós queremos atender o parlamentar. Uma das coisas que o parlamentar sempre reclama em Brasília, o orçamento para as emendas individuais, ele é impositivo. Vai ter que sair, Augusto. Antigamente, ele não era impositivo, né? Era autorizativo. Daí o governo chantageava. Queria aprovar algo salgado, chamava a bancada que interessava e liberava recursos. A imprensa divulgava aquilo com o maior estardalhaço e com razão. Quando aparece alguém que fala que quer acabar com isso, a grande mídia não dá bola para isso aí. Então o que os parlamentares querem? Vão ter suas emendas liberadas o mais rápido possível, porque ou muda a lei, ou eu libero. A liberação, então, não vou querer chantagear parlamentar para nada. Perfeito. Deputado, vamos encerrar a entrevista até por cuidados médicos. A senhora ainda está convalescendo, está em boa forma, mas convalescendo. Eu queria terminar perguntando o seguinte, o senhor acha que o Brasil, hoje, de modo geral, precisa se tornar mais tolerante? O ambiente está muito radicalizado. Que recado final o senhor dá sobre esse quadro brasileiro? Vou falar o Brasil. Há uma certa potencialização em cima disso também. É a pregação da luta de classe imposta pelo PT. Tá? Agora, logicamente, isso vai da educação do povo. Né? A nossa educação leva para, quanto melhor for, leva para o fim da intolerância. Fim da intolerância. Isso é natural. As provas internacionais do PISA, entre outros aqui, você vê que o Brasil não vai bem na educação de há muito tempo. Você tem que investir nisso para jogar na ponta. Tá? Agora, da minha parte, eu nunca preguei ódio. Eles dizem que eu prego ódio. Você não... Eu vi uma matéria dizendo, o Bolsonaro agride gays, negros, mulheres. Me aponte um áudio meu agredindo quem quer que seja. Uma imagem minha agredindo. Jogam e eu tenho que me explicar a vida toda sobre isso aí. É a minha família, minha nova família. Estou indo para 11 anos de casado com a senhora Michele. O pai dela é o Paulo Negão. Nossa família. E 11 anos atrás ninguém falava em Jair Bolsonaro. Era apenas uma figura lá do baixo clero que dava umas caneladas na Câmara lá. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Eu quero agradecer a todos vocês, em especial Augusto Nunes nesse momento, a população pela confiança, pela simpatia, agradecer pelas orações, vocês foram excepcionais. Realmente os médicos dizem que eu estou vivo por uma obra de Deus, um milagre aconteceu. E vamos juntos mudar o destino do Brasil. Tá ok? Eu sei que existem milhares de pessoas pelo Brasil melhores do que eu. Mas no momento você tem aí, se não me engano, 13 candidaturas, não é isso? Isso. Você não foge, você não pode votar no Augusto Nunes, não é candidato. Você tem 13 nomes aí. Analisa, não se abstenha, não se omita. Eu sei que você está muito decepcionado com política, mas a chance é essa. Se continuar alguém do Centrão ou do PT, você sabe qual é o destino. Estamos exatamente no mesmo barco. Vamos mudar o Brasil, sim. Acredito em Deus, acredito em você, acredito no potencial do ser humano brasileiro e acredito que juntos, unindo o Brasil, sem essa história de divisão de classe, jogar cor de pele para um lado, outra cor do outro, opção de um lado, não sei o quê, gênero. Vamos unir o Brasil. Na economia, vamos desburocratizar, desregulamentar. A proposta do Paulo Guedes do imposto de renda, até falei, está sendo ousada. A proposta dele é o seguinte, quem ganha até 5 salários mínimos não paga imposto de renda. E dali para frente, uma líquida única de 20%. A União perderia arrecadação, sim. Mas o gás que você daria para as empresas,
para os comerciantes, produtores rurais para empregar gente, desonerando a folha de pagamento, compensa muito. A Inglaterra fez um plano semelhante há 20 e poucos anos atrás. Com o Trump agora ele fez a mesma coisa. Se não me engano, está baixando para 20% o imposto das empresas, né? Isso. Então, deu certo. Não precisou mais exportar empresas para país vizinho mais ao sul ali para produzir alguma coisa. As empresas estão voltando para os Estados Unidos e vamos mexer na economia nessa hora, sem sacrifício para ninguém. Se o alíquota de 20% estiver alto para alguns, eu converso com o Paulo Guedes. O Paulo, em vez de ser acima de 5, 20, até 10, 15, dali para frente, resolve essa parada aqui. Eu só falei uma coisa, Paulo, no final eu quero uma coisa, que a União arrecade menos. Muito bem, muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Flávio.